Boa tarde a todos que nos ouvem ou que nos acompanhem pelas redes sociais. Para mais uma vez aqui na tarde, nosso programa Visão Espírita, um programa coordenado pela União Espírita de Cruz Alta. E nessa tarde, para que possamos ter o apoio espiritual e a boa inspiração para que possamos ter uma boa conversa, umas boas reflexões, não só pela doutrina, pelos assuntos que iremos aqui abordar. Pedimos o nosso amparo, a espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus, que está sempre conosco, Bezerra de Menezes e demais caravanas de espíritos que apoiam esse programa, nos dando as melhores inspirações. Que assim seja. Então, nessa tarde, meus amigos, estamos aqui conversando com o nosso amigo Genir, presidente lá da Casa Mãos Unidas, e que vem hoje falar sobre alguém que para nós também é um prazer falar dessa pessoa, porque esses dias eu estive falando sobre Bezerra de Menezes e, como eu falei, né, são fontes de inspiração que nos inspiram pelos seus exemplos, pelos seus legados, né, e nos faz dar um norte justamente para que possamos trilhar um caminho, sabendo que é o caminho que nos leva ao Mestre Jesus, que nos ampara. Mas aí, seja bem-vindo então, Genir, né, para mais uma tarde de conversa. Caros irmãos, nosso abraço fraternal a todos que ouvem pelas ondas da Rádio Cruz Alta, 1140 AM, e por todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Tem sido uma semana de muita inspiração, em que a nossa alma se engrandece, e nos sentimos muito felizes por momentos como esses que o movimento espírita nos proporciona, Valdir. Exato. Nos vimos forçados a pensar em Eurípides Barçanufo. Nós estamos recebendo, por uma graça da União Municipal Espírita de Cruz Alta, que nos fez esse carinho imenso. É uma oportunidade, nós temos uma gratidão enorme a exercitar em relação à condução da União Municipal Espírita, que ao trazer a Janete Azambuja para Cruz Alta, achou de nos colocar na Casa Espírita Mãos Unidas. Olha que maravilha! Isso nos deixou muito contentes, muito felizes. E como temos esse evento hoje, nós nos obrigamos a falar um pouco sobre a temática do livro que ela propõe nos trazer, e é sobre Eurípides Barçanufo e a sua missão de regeneração, de educação, de formação. Então nós nos ouvimos obrigados durante essa semana em pensar em Eurípides Barçanufo. Quem é Eurípides Barçanufo? O que ele propõe? Por que está em nome dele essa aurora da regeneração, que tanto inspira a nossa Janete, que faça com que ela traga esse tema para uma palestra? Isso. São essas questões que nos fizeram felizes esta semana. Que justamente faz nos refletir também essa questão, né, o que seria essa aurora da regeneração, né, até nós já estivemos conversando aqui num outro programa, né? A nossa Isabel já trouxe esse tema, já conversou bastante. Mas nós, por ousadia e até pela proximidade do evento, né, que faz nós refletirmos sobre essa questão, pedindo licença para nossa Isabel, pedindo licença para nossa Janete, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, não dissolvê-la, porque não nos é possível, mas mesmo porque nós teremos a Janete à noite para nos falar sobre a hora da regeneração. Acredito que nós hoje, na realidade, não é esclarecer qualquer dúvida, na realidade é levantar questões e o interesse para que o pessoal possa realmente ir na palestra e ser blindado. E ouvir, né? A própria Janete falando. Então essa é a nossa intenção. Mas dentro da temática desse livro que ela nos presenteia, está alguns históricos a respeito da passagem de Eurípides Barçanufo e algumas outras encarnações de Eurípides Barçanufo. Isso que é muito interessante, que está nesse livro,
Aurora da Regeneração. Né? Fala sobre Eurípides Barçanufo, algumas das suas encarnações, algumas das suas experiências e na oportunidade que ele esteve já antes de ser Eurípides, como Aribatuba, ali no meio do Sacramento, ali naquela cidade, naquela região, se preparando para aquela encarnação que era a sua grande missão, que era trazer o Espiritismo, ajudar, trabalhar na entrada do Espiritismo dentro do Brasil, nas terras brasileiras. Exatamente, para até os nossos ouvintes que estão nos ouvindo e não não acompanham mais, digamos assim, um conhecimento mais sobre a doutrina espírita, né? Então um dos alicerces, uma das bases nossas nós acreditamos na reencarnação e acreditamos na comunicação com a espiritualidade. E então dentro desse foco de pensamento é natural que, por exemplo, que nós trabalhamos sobre essa questão, sobre quem foi determinado personagem que esteve aqui na Terra, encarnado, né? E dentro nosso acreditar da comunicabilidade, também entendemos que esse espírito que está encarnado, ele já esteve outras vezes, assim como nós estivemos outras vezes aqui, né? E deixa esse legado de ensinamento. Então, por isso que hoje, quando nós falamos de Eurípides, né, a gente entende ele como um espírito que encarnou na última encarnação que nós o conhecemos aqui, foi como Eurípides, né? Mas ele já esteve outras vezes, assim como nós já tivemos, com outros nomes, outros personagens, né? E aí a gente também acreditamos que nós estamos na família que devemos estar, nós estamos no local que devemos estar, porque existe um planejamento reencarnatório. E em cada reencarnação que eu estou aqui, eu tenho novos aprendizados, eu tenho tarefas a fazer, saio daqui com novos aprendizados e algumas tarefas concluídas e já me preparo para a próxima. Então, na realidade, hoje, a gente está preparando para a nossa próxima vinda. Então, aconteceu a mesma coisa com Eurípides. Ele veio, através das encarnações dele, ele veio sendo preparado para tarefas que nós o conhecemos agora na última dele, mas ele também teve uma preparação antes, né? Com certeza. A própria Janete, no seu livro, no final desse livro, da Aurora da Regeneração, faz o relato de algumas encarnações desse espírito que depois veio encarnar como Eurípides Barçanufo. E a história é muito interessante, é um espírito de uma grandiosidade, de uma experiência e de uma luz imensa, e que vem reencarnando desde lá do período em que Jesus esteve conosco no corpo material. Então, aos poucos, nós vamos entendendo um pouco essa alma grandiosa que era Eurípides Barçanufo. E segundo as anotações da própria Janete, olhem só, Marcos, o Valdir me passava agora mesmo um pouco a respeito da história desse Marcos. Quem era esse Marcos? Na colocação aqui de Janete, diz ele, Marcos, reencarnação de Eurípides à época de Jesus, em que Jesus era criança. Que está no livro A Grande Esperança, de Corina Novellino, ditado pelo próprio espírito de Eurípides Barçanufo, a Corina. A Corina é uma daquelas médiuns que trabalhou com ele quando ele encarnado. Conviveu diretamente com Eurípides Barçanufo. E então, depois dessa oportunidade, ele retornou junto à Corina para ditar esse livro e contar um pouco da sua encarnação como Jesus, no tempo de Jesus, amigo de João, de Maria, portanto conheceu Maria. Que era chamado do menino Marcos, né? O menino Marcos, isso mesmo. E que se nós formos ler um pouco sobre João, nós vamos encontrar o Marcos, esse menino. Não diz que seja um daqueles meninos que tiveram contato com Jesus depois mesmo, porque quando Jesus era menino, portanto ele foi menino mais ou menos na época de Jesus ser menino também. Olha que coisa interessante. E depois ele reencarnou, alguns séculos depois, como escravo, 2 séculos depois, como escravo. Esse é o Rufus, que está lá no livro Ave Cristo. Isso. Que é um livro extremamente interessante, aliás, uma belíssima, uma grandiosíssima sugestão de leitura a todos, porque esse livro, Ave Cristo, ditado por Emmanuel,
a Chico, é uma obra magnífica. É uma obra. É linda de se ler, que traz uma mensagem cristã profunda e muito comovedora. Realmente é uma grande sugestão de leitura para nós todos, Isso. Principalmente para nós espíritas. Para nós espíritas é quase que tarefa de casa, né? Tarefa de casa. Quase que tarefa de Aliás, casa, né? Como citamos Chico, vamos ficar ali. Há 2000 anos, a história de Públio Lentulus, o contato de Públio Lentulus lá, de Emmanuel, portanto, Exato. com Jesus. 50 anos depois, que tem vários personagens, inclusive desta encarnação anterior há 2000 anos. Mas Emmanuel não parou por ali. Depois trouxe esse Ave Cristo, como é que é o nome do outro mesmo? Renúncia, que é lindo também, magnífico. E se não me engano são 5 livros, mas agora me foge a memória um pouquinho. Mas esses 4 vale a pena dar uma olhadinha. Não para espírita, para cristãos. Não só a mensagem antes de ser espírita, é uma mensagem cristã. E aí, uma coisa que eu observo, principalmente nesses livros, né, há 2000 anos, né, às vezes o pessoal fala assim, mas é um romance espírita, é um romance, né? Mas a gente tem que entender que é o seguinte, ali você percebe a vida de cada espírito naquela época, na conjuntura dela. E aí quando você lê um próximo livro e aqueles personagens se reaparecem vivendo novas reencarnações, né, com novos personagens, você vê que a vida, na realidade, ela é uma só, que tem um progresso. A gente vem, trabalha um pouquinho numa encarnação, se prepara, vem para uma outra, e assim você vê a evolução do espírito. Então, quando nós pegamos a evolução do espírito Emmanuel, por exemplo, né, lá de 2000 anos, e depois ele agora, né, trabalhando a espiritualidade e auxiliando o Chico Xavier, você percebe que a evolução daquele espírito, e assim é a nossa evolução, nós vamos evoluindo, a nossa evolução não dá saltos. Então a minha próxima encarnação, né, ela não vai dar um salto que eu vou me transformar num espírito de luz, alguma coisa. Vai ser o Valdir aqui um pouquinho melhorado, porque alguma coisa eu tenho que melhorar, né? Todos esses anos aqui, né? Mais o aprendizado do outro lado, quando eu voltar tem que estar um pouquinho melhor, né? Então a gente vai evoluindo. São as sucessividades das experiências que vão fazendo com que a gente vá burilando a alma, né? Mas para retornarmos aqui à nossa leitura, manter o foco, porque não perdemos. Citamos Emmanuel, citamos a reencarnação, que está tudo aqui, citado. Por exemplo, Eurípides, foi antes Marcos, depois Rufo, depois Adalton, essa personagem ali em 1370, na Alemanha. E depois veio para o Brasil fazer uma reencarnação preparatória para depois vir a ser Eurípides Barçanufo. Ele não foi jogado lá para dentro do Brasil para fazer uma missão, não. Ele veio antes como Aribatuba, uma encarnação um pouco antes, alguns anos anterior a essa, em que depois seria preparado para reencarnar com a missão que nós conhecemos, de regeneração, de implantação de um novo sistema de educação da humanidade, que venha a ser que está incluído, não vamos ficar aqui dizendo que o Espiritismo é a renovação da humanidade, mas o Espiritismo é um dos pontos fundamentais nesse processo regenerador da humanidade, porque traz uma nova postura e uma nova visão da realidade espiritual humana, de nós humanos. Então, a partir da doutrina espírita, já não somos mais almas que estão no mundo, não. Nós temos uma visão mais clara de qual é a função da vida humana. Por que nós temos que vir para a matéria? Por que nós temos que repetir as experiências no sentido do burilamento, do aperfeiçoamento? E aqui, uma demonstração de Eurípides, algumas reencarnações, em que ele foi cada vez um humano mais completo, mais perfeito, mais humanizado, a ponto de tornar-se um missionário nessa encarnação, porque ele não foi Eurípides Barçanufo por várias vezes, não. Eurípides foi a última encarnação, aquela aqui que nós conhecemos mais. E é isso que é importante, nós observarmos como ele foi evoluindo, assumindo compromissos a ponto de ser um dos apóstolos de Cristo
quando chegou a vez de se apresentar como tal. E aí a gente aí a gente começa a entender também essa questão quando fala que Jesus não coloca fardos pesados sobre os ombros fracos, né? Nós somos preparados, né? Exatamente. Nós somos preparados. Então, ou seja, nós viemos com as ferramentas necessárias, nós viemos com o que é necessário de aprendizado para a tarefa da qual nós nos propomos. Né? Exato. Então, porque às vezes eu falo isso, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vejo hoje com relação até o do Chico, quando fala assim, né? Quem sabe a gente faz isso aqui, ou quando a gente incita uma pessoa, por exemplo, a trabalhar um pouco mais, a gente trabalhar um pouco mais de paciência, um pouco mais de perdão, assim, mas lembra lá do Chico, né? Lembra de Eurípides, né? Aí as pessoas falam assim, mas o Chico era o Chico, o Eurípides é o Eurípides. Sim, eles aguentaram um fardo muito maior que o nosso. Porque tinham mais força. Foram preparados para isso. Agora, para nós, o nosso fardinho, se veio para nós temos condições. Existe a preparação. Então, nós temos que começar a caminhar também. Aprender a caminhar com as próprias pernas. Exatamente. Né? Servindo-se desses exemplos grandiosos. Agora, bem há pouco, nós conversávamos alguns temas que nós poderíamos trazer aqui sobre Eurípides Barçanufo. E o nosso Valdir fez a comparação com a história de Bezerra. Exato. Que também tem esses lances grandiosos que tanto nos fortalecem e nos inspiram. E eu comentava, olha, se você pegar a história de Francisco Valdomiro Lores, que aliás é o nosso mentor da Casa Espírita Mãos Unidas, e que agora, há bem poucos dias, nós recebemos um livro da Luciana, agora não lembro o nome completo dela, lá da cidade onde ele viveu, e nós lemos sobre o Francisco Valdomiro Lores. É uma personalidade semelhante à do nosso Eurípides. Um médium de uma possibilidade enorme. E agora que nós já transitamos bastante sobre a questão da reencarnação, nós podemos entrar nas questões da mediunidade. Exato. Que é outra coisa que caracteriza sobremaneira a doutrina espírita. A reencarnação como um princípio básico da nossa filosofia. A nossa filosofia é reencarnacionista. E um outro ponto característico que nós podemos alinhar como dos mais importantes é a questão da mediunidade. O que é a mediunidade? Senão essa possibilidade de conversar com os espíritos, ou diria melhor, dos espíritos conversar conosco. Embora a comunicação é sempre de lá para cá e de cá para lá, mas nós não nos damos a pretensão de achar que nós vamos falar com os espíritos. Nós temos que ter a compreensão que são muito mais eles que vêm conversar conosco do que nós com eles. E no caso, por exemplo, de Francisco Valdomiro Lores, de Bezerra, de Chico, de Eurípides e alguns outros exemplos, eles foram elementos que se colocaram à disposição dos espíritos para desenvolver a mediunidade. E Eurípides tinha uma mediunidade extraordinária. De várias características, formatos bastante próprios e que só ele conseguia alcançar. É realmente uma figura ímpar. Ele tinha a possibilidade da bicorporiedade, que é aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Valdir, nos conte, você estava nos contando ainda agora uma história magnífica dessas bicorporiedades. Como é que é mesmo, Valdir? De repente eu inverto o papel, mas... Não, mas... Nós estamos instruídos sobre o Eurípides. Então, os nossos ouvintes que estão nos ouvindo e alguém ainda que não tenha ouvido um pouco falar sobre o nosso Eurípides, né? Estão hoje falando um pouco conhecendo um pouquinho mais de Eurípides para poder também entender um pouco como é que ele poderia realizar tamanhas obras que ele realizou, né? E aí ele... primeiramente, ele não nasceu numa família de doutrina espírita, né? Ele era católico apostólico romano, né? Insistentemente, né? Inclusive, daí, onde ele começou a ter os primeiros contatos com a doutrina espírita, foi fruto de um tio dele, né? Que era médium e que fazia reuniões lá na fazenda Santa Teresa, né?
Santa Maria, na fazenda Santa Maria, né? Fazia reuniões na casa lá, mediúnica, coisa, e ele não queria nem ouvir falar disso, né? Falar com o espírito, coisa profana, né? Não, Deus do livre, né? E inclusive quando esse tio vinha na cidade visitar os pais de Eurípides, né? Ficava na casa do Eurípides lá e dormia no mesmo quarto, né? Tinham 2 caminhas de solteiro lá e ele dormia lá junto. E Eurípides, ele mesmo declarava assim: a minha missão era ficar conversando com meu tio, tentando salvar o meu tio. Eu queria salvar o meu tio porque ele estava mexendo com essas coisas profanas, né? E disse que o tio dele conversava com ele, tentava explicar. Teve uma noite lá que o tio dele simplesmente ouviu ele apresentar todos os argumentos que ele tinha, né? Apesar que esse tio, por exemplo, já era uma pessoa com 30 e poucos anos e Eurípides estava aí com 15, 16 anos. Era um jovem ainda, ousado, né? Ousado, era um jovem. Imagina, querendo doutrinar o tio, né? Aí eu disse que o tio simplesmente disse que ouviu ele em silêncio e no final eu disse: eu só vou te fazer o seguinte, vou te dar esse livro de presente. E deu um livro de presente para Eurípides, né? E esse livro era um livro de Leon Denis, né? Depois da morte. Título do livro, Depois da Morte. Depois da morte era o título. Também serve como boa sugestão. É uma boa sugestão de leitura para quem não leu, né? E aí diz que o tio foi acordado no outro dia com Eurípides terminando de ler o livro. Passou a noite lendo aquele livro, né? E a partir dali ele pelo menos aceitou quando passasse lá pela fazenda, né, assistir às reuniões do tio, né? Já não quebrou, digamos assim, quebrou o gelo, né, o medo, né? E no próprio livro ele já encontrou muitas das respostas que ele ansiava por estar, né, assim, mais ou menos o que aconteceu com Bezerra. Bezerra, quando leu o livro dos Espíritos, que ele foi presenteado, ele leu um livro e dizia: eu li aquele livro e de nada de novo me acrescentava. Parecia que eu já tinha lido. Parecia que tudo aquilo ali meu espírito já sabia. E aconteceu mais ou menos o que aconteceu com o Eurípides. Muitas das perguntas que tinha ali, as respostas vieram de encontro depois, e outras encontraram tamanha lógica que parecia que ele já conhecia. Exato. Ao final do dia, ao ser terminado de ler o livro, o tio convidou Eurípides para ir até a fazenda assistir uma sessão. Ele não queria, disse claramente que não queria, mas pelo respeito, pelo carinho que ele tinha com o tio, a honradez do seu tio, ele não se sentiu com coragem de negar-se de ir. Foi. Ao chegar lá, foi assistir a tal da sessão. Foi assistir a tal da reunião. E pediu que ficasse no segundo plano, para que não se fizesse envolver com o que ele a princípio não queria ainda. Mas mentalmente ele pedia aos espíritos que estavam ali e podiam se comunicar, que mostrassem de alguma forma para ele. E ele olhou aos médiuns que estavam na mesa e escolheu o mais ignorante de todos, o mais simplório, um lavrador que não tinha cultura nenhuma, analfabeto, para usar a mesma expressão, analfabeto. Ele era analfabeto. Né? Totalmente analfabeto, portanto sem conhecimento, mas um bom médium. E ele disse que podia ser aquele ali a se manifestar. Ele tinha uma grande questão, que era o Sermão da Montanha. Já tinha lido sobre o sermão, já tinha pedido orientação aos religiosos a respeito da interpretação do Sermão da Montanha, e nunca alguém conseguiu lhe convencer o suficiente. E ele pensou: esse cidadão, os espíritos podiam me falar por esse cidadão sobre o Sermão da Montanha, que aliás, como é que aquele lavrador ia falar? Exato. E lá durante a sessão, de repente, esse lavrador tomou uma postura séria, impertigou-se, levantou uma polidez que não lhe era natural, porque ele era um lavrador, e começou a falar sobre o Sermão da Montanha. E falou por mais de hora, por aproximadamente uma hora e meia, quase 2 horas, falando sobre o Sermão da Montanha e dando as explicações, a argumentação necessária para que Eurípides entendesse de que se tratava. E é interessante que o Eurípides, você vai às lágrimas, né?
ele, o amigo dele, todos em lágrimas naquele momento. Né? Mas por que isso mexeu bastante com Eurípides, né? Porque além de ser era uma questão que ele trazia com ele, né? O espírito que se manifestou foi João, falando sobre as bem-aventuranças, dando explicação. E como ele tinha sido o menino Marcos, junto de João, amigo de João, imagina você encontrar um amigo teu, querido, de séculos, não é a emoção, qualquer, né? A saudade, o amor de mover, você sentir aquela teu amigo, aquela tua presença de séculos, imagina a emoção de Eurípides. Nós vamos completar a história, já que a nossa proposta a princípio era a tal da bicorporiedade. Isso. Talvez a gente consiga fazer depois alguns alinhados a respeito de como se chega a esse momento em que ele já tem a escola Allan Kardec. Isso. Que também é um tema muito interessante. Também. Ele já tem a escola Allan Kardec e seus alunos já o conheciam perfeitamente, sabiam de alguns hábitos de Eurípides. E numa dessas aulas, de repente, ele pediu para a turma fazer silêncio, que alguém o chamava. Exato. Alguém o chamava. E como a turma sabia, silenciou e ficou expectativa. Sabe aquela expectativa no ar? Só aguardando, né? O Eurípides deixa cair a cabeça meio para trás, meio para o lado e apaga. Espécie de sono profundo. Os alunos já conheciam quando o professor entrava, né, eu jogava a cabecinha para o lado, né, e ficava em silêncio, ele já dizia: "Ih, o professor já foi". O professor já foi. O professor já foi. E inclusive tinha, os alunos o respeitavam tanto, e tinha que quando algum aluno queria conversar ou ficar conversando, eles mesmos chamavam a atenção desse colega, né? Ficavam na mais perfeita expectativa, aguardando o Eurípides retornar. Mas o que aconteceu durante esse sono, Valdir? Conta para nós. Aí, numa dessas vezes, né, que ele saiu, quando ele voltou, ele falou assim: vai chegar um homem aqui muito nervoso e eu peço que vocês tenham calma com ele, pois a esposa dele está para dar à luz e eu fui auxiliar no parto. Ele já falou isso, né? E vai chegar aqui. E os alunos ficaram assim, sabiam dessas, mas não tinham até então presenciado uma coisa tão forte como foi essa, né? Que daí porque daí eles começou a narrar. Esse senhor agora está entrando na cidade, né? Está entrando na cidade, está amarrando o cavalo na porta do colégio, está subindo as escadas, vai bater a porta, batida na porta, e entra esse senhor, né? Seu Eurípides, tem que me ajudar, minha mulher está parindo e o senhor vai ter que ir junto comigo. E aí Eurípides, com aquela calma dele, assim, ela já deu a luz e a criança está bem. O senhor está brincando comigo, e não brinco com essas coisas sérias. Pegou ele pelo braço, o Eurípides não tinha, era 1,60 m e poucos, emagrecer ali, não tinha como, né, como é dizer, eu não vou, né? Foi catado pelo braço e saiu a tiracolo, né? E alguns alunos contam que saíram atrás para ver essa cena, né? E aí montaram a cavalo e se foram na casa desse senhor. Quando desceram do cavalo e estão entrando na sala em direção ao quarto, né? E alguns alunos atrás ali, quando a mulher vê o seu Eurípides, fala assim, né? Seu Eurípides, o senhor não precisava ter voltado. Olha aqui a expressão, né? Não precisava ter voltado. Eu estou bem e a criança está bem. E aí que o homem foi entender que Eurípides não tinha mentindo para ele. Quando ele falou que eu já fui e atendi a sua esposa e seu filho está bem. Exato, esse caso mostra bem que nós citávamos como bicorporiedade. Ele ainda estava com seus alunos na sala de aula, não saiu dali, embora o seu corpo tenha adormecido. E foi notada a sua presença lá, junto a essa mãe, lá, que precisava de ajuda. E é esses fenômenos que fazem essa mediunidade extraordinária de Eurípides. Essa capacidade fora do comum de trabalhar à distância, presencialmente à distância, levar a cura. Na reencarnação que ele teve um pouco antes como Aribatuba, ele veio conhecer a natureza
Ele veio sentir como é que era o Brasil, aprender sobre as plantas que existiam nas matas, na redondeza de Sacramento. E por que ele veio? Por que existe uma preparação? E por que ele veio junto às matas, veio com a natureza? Porque depois ele ia trabalhar com homeopatia. Ele abriu uma farmácia e dava receitas homeopatas. De onde é que veio o conhecimento dele sobre plantas? Sobre homeopatia. Sobre homeopatia. Conta-se que ele iria estudar no Rio de Janeiro. O pai dele chegou a levá-lo até o Rio de Janeiro para ver a faculdade, seria uma faculdade de medicina, porque o sonho dele era ser médico. Isso. Foi apresentado a ele a faculdade no Rio de Janeiro. No retorno, sua mãe, muito tristonha, porque tinha problemas seríssimos de saúde, chorava por ele ir morar longe. Que será de mim agora? E ele, diante desse sofrimento, que teríamos que dissertar um pouco sobre o problema da mãe dele, mas deixamos para outro momento, ele se apiedou da mãe dele e resolveu que não iria fazer a faculdade no Rio de Janeiro para não abandonar a sua mãe, para não ficar longe dela, que tinha problemas sérios de saúde. E nesse tempo que ele retornou aqui, passou pela fazenda um doutor homeopata, pela fazenda, por Sacramento, pela cidade de Sacramento. Exato. E que ficou posando por algumas noites na casa dos pais de Eurípides, ainda moço. E nessa oportunidade ele tinha trazido muitos livros. E ao sair, ao notar o interesse de Eurípides pela medicina, pelo que ele trazia, pelos conhecimentos que ele expressava, ao sair para retornar para o seu lugar, para a sua profissão, esse doutor, ele deixou um livro de homeopatia para o Eurípides. Ou seja, ele tornou-se um homeopata autodidata. Aprendeu com um livro de homeopatia e começou a estudar aquilo e formou-se uma espécie de médico que justamente, de homeopatia. Porque a mãe dele sofria de... Não podia... Qualquer estresse, qualquer coisa no momento, sofria de desmaios. A mãe dele desmaiava, passava muito mal. E o sonho dele fazer medicina era para achar a cura para a mãe. E aí depois, ele sentiu que iria agravar a situação, né? Estava com as malas prontas para ir, né? Ele resolveu ficar, e aí ele resolveu, através da homeopatia, dizer, eu vou achar a cura da minha mãe. E na realidade, depois, mais lá na frente, né? O caso da mãe era um caso de obsessão, e do qual, dentro da doutrina espírita, ele foi tratada, né? E inclusive a mãe deles depois se tornou uma médium de cura muito famosa na região. Inclusive tinha uma frase: mãos que mãe doca toca, a doença não entra. Olha ali. Era uma médium de cura incrível, ficou conhecida na região, né? Inclusive, sobre a mãe dele tem um fato interessante, né? Eu estava conversando com o Genino anteriormente, que ele pediu para o pai dele que para ajudasse ele a comprar uma casa, porque farmácia, imagina, farmácia, reunião, tudo, na casa do pai dele não estava dando certo. Porque os pais não eram espíritas também, né? Mas em respeito, aceitavam. Mas começou a trazer muito movimento de pessoas, né? E ele pediu, não, pai, quem me ajuda a comprar uma casa? E o pai dele ajudou a comprar uma casa, e da onde ele criou a farmácia e fazia as reuniões dele, né? E um dia chegou a mãe dele lá e disse: eu tenho um recado do teu pai. O que foi, mãe? O pai falou que é para te largar todas essas coisas de espiritismo. Mas a senhora sabe o que é doutrina espírita, o que é o espiritismo, mãe? Não sei, eu sei o recado que o pai teu mandou. Senta aqui, mãe, vamos conversar? Aí ele explicou o que era a doutrina espírita, né? Qual eram as bases da doutrina espírita, mas ficaram um tempo conversando. A mãe retornou e o pai já perguntou, né? E aí? Falou pro menino? Ele vai largar daquelas coisas? Aí a resposta da mãe dele assim, né? Meu velho, sou espírita. E o teu filho quer falar contigo. Olha aí, bem provavelmente vai fazer do pai um espírita também, né? Isso é muito interessante. Esse é Eurípides, né? Esse é Eurípides, a sua capacidade de convencimento, a força da sua alma, né? E nós não podemos esquecer, quando falamos de Eurípides, nessa força dele, Eurípides, se não me engano, ele desencarnou foi com 38 anos, não foi? 38 anos. 38. Então, tudo isso que nós estamos falando é de um Eurípides jovem. Sim, um homem extremamente jovem. Jovem. Não precisou muito tempo para desenvolver a sua tarefa.
Aos 38 anos ele já havia desenvolvido, não precisava mais. Né? Então, imagina um jovem naquela época, né, falando em doutrina espírita, falando em espiritismo. Era uma época extremamente difícil. Hoje em dia, se você sair ali e se apresentar, que aliás acontece conosco, se você se apresentar como espírita, as pessoas já têm uma postura de admiração e respeito. Graças, é claro, a esses nossos antecessores no movimento espírita, aqui mesmo de Cruz Alta, nós podemos citar vários, que nos colocaram o espiritismo nesse patamar de respeitabilidade e de carinho, mas na época não era assim tão simples. E existiam muitos fatores a serem vencidos, a serem colocados, a serem aceitos. Exato. O método de combate ao preconceito era outro, não era como hoje. E sem contar que Eurípides, ele era professor de uma escola, né, e que era mantido pela igreja, né, e ele é um professor muito conceituado, apesar de jovem, muito conceituado. E quando ele se declara da doutrina espírita, né, ele foi retirado dessa escola, inclusive essa escola, o prédio foi pedido de volta, os móveis foram mandados buscar, né, e ele ficou assim, tipo, desempregado. E inclusive, mas ele tinha uma respeitabilidade e um reconhecimento de quem era ele, apesar de ter ali seus 20 e poucos anos, que o bispo de Uberaba, né, junto com todo um clero, foram lá na cidade para conversar com ele, para ver se ele revertia a ideia dele. Né? Então ele tinha um conhecimento, e aí ele explicou os pontos dele, e por questão de respeitabilidade ele permaneceu na doutrina, né? E seguindo o caminho, mas ele enfrentou, então, ou seja, ele enfrentou o desafio da família, enfrentou o desafio no trabalho, foi inclusive processado por exercício ilegal da profissão, por estar dando receitas homeopáticas, né? E só que daí foi parar num juiz lá de outra comarca, e daí esse juiz queria saber o porquê que foi parar na mão dele, porque desde o promotor, né, o delegado que oferecia a denúncia, aos juízes da comarca, todos se julgaram incapazes de julgar o caso de Eurípides, porque eram amigos de Eurípides. Eles tinham sido beneficiados. Né? E tinham parentes que tinham sido curados pelas receitas de Eurípides. E foi anexado ao processo N declarações de pessoas que tomaram a medicação, que foram curadas. Não tinha um relato assim, eu tomei tal remédio que o Eurípides me deu e passei mal, fiquei ruim, ou coisa parecida. Então, quando chegou na mão desse juiz, ele falou, é de interesse público que ele continue trabalhando. Porque o que eu vejo aqui é toda uma comarca se movimentando para que ele continue trabalhando. Continue trabalhando. Então ele continue trabalhando. Arquive-se. Arquive-se. E aí então, a partir do momento que ele perdeu essa escola, é que ele começou o movimento por orientação de Maria e de São Vicente. Maria e São Vicente orientaram ele. Maria, a mãe, a grande mãe. A grande mãe. A grande mãe da humanidade. A gente fala assim que... E mais São Vicente, que deram a orientação para que ele montasse a escola de novo e lhe desse o nome de Colégio Allan Kardec, que existe até hoje. Até hoje é uma escola referência até hoje. E desenvolvendo o estudo da doutrina espírita, o estudo do Evangelho, durante todo esse tempo, portanto há mais de século, a escola Allan Kardec da cidade de Sacramento. A cidade de Sacramento é uma cidade pequena, não é muito grande. Mas é que em cima, inclusive, da fazenda Santa Maria, né, tem uma colônia espiritual muito forte lá em cima. E que justamente, tanto Sacramento como a fazenda está servindo como um elo de ligação com essa colônia. E que traz o nome de Colônia da Regeneração. Então, tem uma razão a titulação desta obra. Exato. Regeneração. Porque a gente não está falando algumas coisas porque a gente está achando que a Janete. Isso é com a Janete falar. A Janete vai fazer. Nós não temos condições de fazer o trabalho de Janete. Nem ousaríamos tentar para não deixar feio. Né? Exatamente. Mas levantar algumas questões para que nós possamos depois, quando a Janete chegar, nós podermos ouvi-la e entendê-la. Né? Mas vamos falar um pouquinho sobre Eurípides. Quem é Eurípides Barçanufo? Olha aqui que está na lapela deste livro.
Diz assim, ó, Eurípides Barçanufo, nascido em 1º de maio de 1880, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Olha só, 1880 era o nascente da doutrina espírita. Exato. Né? E ele vem com essa função da regeneração, desse processo de regeneração, que é não mais, não menos de um novo processo de educação da humanidade, sob um novo prisma, sob o enfoque de um espiritualismo científico. E não era apenas acreditar na sobrevivência do espírito, mas percebê-la, vê-la, comprovar a sobrevivência do espírito. Essa é a nova aurora, essa é a regeneração que a humanidade começa a passar a partir dali, porque era o nascente da doutrina espírita. Mas continuando aqui, o nosso Eurípides Barçanufo foi um educador, político e jornalista, além de destacar-se como médium. Por mais de 12 anos foi presidente do Grupo Espírita Esperança e Caridade, por ele fundado. Como dependência desse grupo, criou o Colégio Allan Kardec, que, como citávamos, existe ainda hoje. A primeira escola espírita do Brasil. Isso lá na década de 1900? Isso. 1900 ali? Isso, foi já isso. existia uma escola espírita no Já Brasil. tinha. Olhem só. Colégio Allan Kardec, a primeira escola espírita do Brasil, onde oferecia educação gratuita para crianças e órfãos sem condições de arcar com as despesas educacionais, chegando a matricular cerca de 200 alunos na escola Allan Kardec. Homem que não temia difundir as verdades que professava. Foi fiel discípulo de Jesus. Console e amparo de todos aqueles que o procuravam, e a todos dispensava indistintamente o mesmo acolhimento, o mesmo amor. Manteve durante 15 anos uma farmácia para aliviar as dores e minorar o sofrimento de seus semelhantes, sendo os mais vulneráveis e isentos do pagamento das receitas. Desencarnou aos 38 anos, vítima de gripe espanhola no dia 1º de novembro de 1918, onde da espiritualidade onde a espiritualidade segue trabalhando. Esse é o nosso vídeo. E é interessante sobre o desencarne dele, né, que tanto ele como a mãe estavam com a febre espanhola, com a gripe espanhola, né? E há uns 3 meses antes, durante ele fazendo as receitas dele, ele já tinha comunicado, inclusive com essa médica que nós falamos ali, que participava também das receitas, que ele falava assim, ele falou assim: se preparem para continuar com as receitas, porque eu vou continuar a ditá-las. Olha ali. Aí o Eurípides falou, aí eles ficaram sem entender assim, como ditar, se é ele que faz, é ele que escreve, ele que recebe, né, e escreve a receita. Ficaram meio assim. E aí começaram a entender que Eurípides já estava falando em partir. E aí o que é interessante, no dia anterior ele reúne esse pessoal e diz assim: amanhã até às 6 horas da manhã eu terei partido. A mãe dele, no outro dia, às 5 horas da manhã, que estava também acamada por causa da gripe, levanta, vai até o quarto de Eurípides, dá um beijo nele e se despede do filho. Às 6 horas da manhã, Eurípides partiu. Uma mãe em comum. Uma mãe em comum e alguém que imagina, e alguém que sabia que no outro dia, inclusive qual era o horário que iria partir, que ele falou: até às 6 horas da manhã irei partir. Encarando esse processo de desencarne com tanta naturalidade, com tanta desenvoltura. Exatamente. Como uma coisa natural. Uma mãe que se despede do filho. Como se sim, quer dizer, até dá com pouco.
Na verdade, porque nós não estamos, continuaremos a nossa função, era apenas o desvencilhar-se do corpo carnal. Exato, daqui a pouco é um até logo. É um até logo. E tanto que ele continuou trabalhando no próprio centro em que ele mesmo fundou, Exato. Continuou trabalhando como espírito, e existem muitas mensagens dele via Chico Xavier, Isso. inclusive livros escritos por ele via Chico Xavier. Exato. Então, quem sabe um dia nós chegaremos a esse ponto de nós encararmos a despedida, que nós estávamos chamando ainda de morte, como assim, até breve, meu amigo. Até daqui um pouco. Até daqui a pouco. Vamos continuar trabalhando. Ainda mais nós que dobramos já o cabo da Boa Esperança, né? Até daqui um pouco. Muita experiência ainda pela frente. Não apreciamos a desencarnação. Até daqui um pouco. Mas, já que nós falamos quem era Eurípides, vamos falar quem é Janete. Vou falar nossa palestrante hoje à noite. De hoje, olha que maravilha. Vamos convidar todos a nós irmos visitar a Casa Espírita Mãos Unidas hoje de noite, a partir das 7 horas, nós já estamos lá, mas a palestra a partir das 8 horas. Na presença de Janete Azambuja Correia, formada em Direito e pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Diretora de Secretaria da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo. Casada com Iraci de Oliveira. Aliás, por falar em Iraci, um dos livros do Clube do Livro de alguns meses atrás era do Iraci. Portanto, ele também é escritor espírita. Da Janete nós temos pelo menos 3 livros que já circularam pelo Clube do Livro. Esse, Aurora da Regeneração, aquele outro, As Algemas Emocionais da Alma, e um terceiro que agora nesse momento eu não estou lembrando bem o nome. Compaixão, parece que era o título do livro. Quer dizer, da Janete são pelo menos 3 que circularam no Clube do Livro Espírita. E um do Iraci de Oliveira, há bem poucos meses. Casado então com Iraci de Oliveira, e mãe das jovens Laís e Vitória. É trabalhador do Instituto Espírita da Terceira Revelação Divina em Porto Alegre e assessora da vice-presidência doutrinária da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Palestrante espírita e autoras de obras publicadas pela Ferdes Editora. Essa é a nossa Janete. Essa é a nossa Janete. Então, chegando quase ao final do nosso programa, então reforçamos esse convite. Então, até você que está nos ouvindo e não necessariamente e não é necessariamente de cego segmento de espírito, né? Se puder, vá assistir uma palestra, porque são palestras também que nos motivam, né? Que nos dão um norte, às vezes palavras de consolo, as palavras de esperança, porque quando nós falamos de Jesus, né? E Jesus, qualquer segmento religioso, né? Ele é o exemplo e guia, né? Para nós seguirmos. Então, mesmo que você não siga a doutrina, vá assistir uma palestra. Graças a Deus a gente passou, né? A gente falou aqui do Bassaduve, né? Do Eurípides, né? Mas eu me lembro ainda de vamos botar assim uns 15, 20 anos atrás, né? A gente conversava com algumas pessoas, as pessoas falavam assim, mas eu não passo nem na frente numa casa espírita, né? Esse preconceito já está superado. Graças a Deus que hoje já não é mais, né? Mas embora tenham tentado vender a ideia de que o espiritismo é uma coisa demoníaca, né, que assustava, que era perigosa, não. Hoje em dia as pessoas já sabem que esse conceito, que esse preconceito, é um preconceito, né, ele não cola mais. As pessoas já têm uma admiração, um carinho enorme pelo espiritismo, pelo trabalho espírita, pelas instituições espíritas, e tanto que nós estamos aí perfeitamente incluídos no movimento social de Cruz Alta. Exatamente. Sem maiores problemas, graças a esses nossos graças a esses Eurípides, aí Bezerra, de Menezes, a Francisco Valdomiro Lores e tantos outros. Vamos trazer para dentro de Cruz Alta o nosso Otto Bechone, o Antônio Spanenberg, que fizeram um trabalho tão magnífico um pouco antes de nós, e que trouxeram o movimento espírita. O movimento espírita de Cruz Alta surgiu ali com fraternidade. Exato. Né? E foi se desenvolvendo, se alastrando. Né? Alcançou essa respeitabilidade hoje. E a emoção é tão grande que até domingo passado, tivemos
durante o momento que nós estávamos lá, deu para sentir que a presença chegou o seu Antoninho. Oh, que maravilha. Seu Antoninho. Seu Antoninho. Quando nós fizemos, me permite, quando nós fizemos uma reunião no Fraternidade para que a Casa Espírita Mãos Unidas pudesse trabalhar lá no período da sua reforma, nós fizemos uma roda de prece e foi sentida a presença do Antônio Spangenberg junto de nós naquele momento. Ele também estava presente recepcionando a Casa Espírita Mãos Unidas lá no Fraternidade. Porque agora, esse mês nós comemoramos também o aniversário de Bezerra de Menezes, né? Dia 29 de agosto, né? Olha que data dia 29 de agosto, então é a data de aniversário dele, nós comemoramos. Então também lá no grupo tá em festa, né? E seu Antoninho chegou com... Quem é do grupo Bezerra de Menezes vai saber de quem eu estou falando, né? Chegou acompanhado do nosso amigo Passarinho, que era quem consertava toda essa parte elétrica lá, e estava assim, um trabalhador assíduo da casa, né? Olha que maravilha. Conhecido na cidade aí como o Seu Passarinho, que era o apelido dele, andando sempre com uma malinha cheia de ferramentas, né? Então é uma emoção que quando a gente recebe esses amigos, sempre que eles chegaram para nos visitar, é uma emoção muito grande. Mas vamos encerrando nosso programa. Valdir, hoje à noite então esse convite para que todos nós estejamos na Casa Espírita Mãos Unidas, mas lembrando que durante todos os dias de semana uma das casas pelo menos tem uma palestra, ou de manhã, ou tarde, ou à noite. Exato. Né? Amanhã, domingos, hoje à noite eu não sei se tem alguma palestra em algum centro, eu acho que no sábado não, né? No sábado não. Mas no domingo à noite tem no Bezerra, tem na Mãos Unidas, na segunda tem no Fraternidade, no Caminho da Luz, na terça-feira tem lá no Caminho da Luz, no Mãos Unidas de noite. Isso. Na quarta-feira tem no Bezerra à noite. Olha só que coisa interessante. Na quinta tem no Fraternidade. Tem no Fraternidade. Isso falando só de Cruz Alta. Falando aqui as outras casas na sexta-feira à noite tem ali no João de Matos, no Cleotina. E, complementando, começa a semana que vem o intercâmbio de expositores da União Municipal Espírita, em que as casas espíritas recebem um visitante de uma das outras casas que compõem a UME. Na segunda nós vamos ter ali a Canizares de Panambi, de Palmeiras das Missões, perdão, em Panambi, no Cristo Amor e Caridade. O Adriano Jaques do Bezerra estará no Caminho da Luz. O Esauri Eike, presidente da UME, que é lá do Bezerra, estará no núcleo Sismundo em Santa Bárbara. O Marcelino do Fraternidade vai na Casa Espírita Mãos Unidas. O José Amaral de Panambi vai no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, dia 28, na quarta-feira. Na quinta-feira, a Andréa Strobel de Panambi, em Palmeiras. A Nara Marisco, presidente do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, vai estar no Salto do Jacuí, no Centro Espírita Caminho da Luz. E a Giovana Zimmermann, vice-presidente da UME e presidente da Casa de Panambi, vai estar no Fraternidade. E a Lenice Alves, presidente do Fraternidade, estará no núcleo Leontina. Obrigado, Valdir. Obrigado. Então, convido o doutor Geninho a fazer nossa oração para nos agradecer à espiritualidade amigo, ao nosso amigo hoje no apoio técnico, Roberto. Né? Para que possamos... Um abraço, Roberto. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo apoio. E um abraço para o nosso Pedro também, que não está hoje, mas que receba o nosso abraço fraterno. A Estefânia também receba o nosso abraço fraterno. E envolvamos todos nós, rádio ouvintes, aos internautas, num pensamento de luz e bênção, pedindo aos bons mestres, a Jesus, o mestre dos mestres, abençoar os nossos corações e a nossa cidade. Que a paz se instale em todos os corações. Que assim seja. Que assim seja.